apenas inserido ou junto com outros alunos, que muitas vezes é o que a gente percebe no dia a dia, na prática. Infelizmente, o paradigma da inclusão, ele é um ideal, mas na realidade, muitas vezes ele não está sendo, de fato, concretizado. Então, acompanhe no quadro comigo os conceitos que vamos abordar na aula de hoje. Então, começando com a construção dos direitos das pessoas com deficiência no mundo, vamos abordar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem após a Segunda Guerra Mundial, os marcos internacionais, as diferentes declarações, os anos 90, que foram fundamentais para a conclusão aí de políticas e legislações importantes para a inclusão. Os paradigmas históricos, como eu disse, então, é exclusão, segregação, integração e inclusão. E a história da educação especial e a relação da sociedade com as pessoas com deficiência. Também a legislação educacional e a educação especial no Brasil. Então, falando da época do Império, em que Dom Pedro II foi um patrocinador aí das instituições assistenciais e incentivou, então, a fundação dessas instituições. Bem, então, eu espero aí que os temas da aula de hoje sejam interessantes. Peço que vocês enviem também suas perguntas, suas dúvidas e participações. Teremos um momento para discutir também, um momento de perguntas. E hoje nós faremos o jogo do Kahoot. Então, se vocês quiserem se conectar, a nossa tutora, Juliana, ela já vai passar para vocês o PIN, que é o código que nós usaremos no momento final da nossa aula, na interação por meio desse jogo do Kahoot. Participem, que é bem interessante. Então, vamos dar início aí ao primeiro conteúdo da aula de hoje. Como que ocorreu, então, a construção dos direitos das pessoas com deficiência no mundo, começando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, veja ali no quadro. Ela é de 1948, então ela vem após o término da Segunda Guerra Mundial, que foi em 45. E foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1945. E, como vocês sabem, os países estavam devastados, as sociedades destruídas, houve a questão do nazismo, então muitos judeus mortos. E durante o nazismo, não só judeus, mas prostitutas, doentes mentais, muitas pessoas elas eram assassinadas em função de serem diferentes daquele padrão esperado e determinado por aquela sociedade. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem justamente para fazer prevalecer os direitos fundamentais, independentemente da localização daquele povo, daquela população. Então, o acordo é que todas as nações do mundo deveriam se comprometer com os ideais que garantiam os direitos básicos dos seres humanos. Então, direito à escolarização, direito ao trabalho, direito à alimentação, questões relacionadas à própria sobrevivência. Então, a Declaração Universal vem estabelecer a educação como um direito para todos, vem falar da igualdade em direitos e dignidade. Ela vai traçar políticas universais e focalizadas, e era preciso, então, garantir aí os direitos mínimos de sobrevivência para a população, incluindo, então, a educação. Um outro marco internacional foi a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que aconteceu em Nova York em 2006. E ela sintetiza a pauta das demandas em relação às pessoas com deficiência, sendo considerada um marco fundamental de lutas. Foi ela que traçou a definição atual de deficiência, que tem a perspectiva social. Você se lembra qual é esta definição de deficiência?
a deficiência, na perspectiva social, ela retira do indivíduo a responsabilidade pela sua deficiência e coloca na sociedade. Então, as deficiências são consideradas aqueles impedimentos a longo prazo que, em interação com as barreiras do ambiente, podem obstruir o desenvolvimento pleno do indivíduo. Então, a sociedade, ela deve garantir os recursos que vão suprir as dificuldades da pessoa com deficiência. Pense numa situação, uma pessoa que ela usa cadeira de rodas, se ela não tiver acessibilidade, não tiver rampa ou elevador, portas largas, ela não se sentirá incluída e com seus direitos respeitados. Portanto, a sociedade é que deve prover todos esses recursos e assim tira do sujeito a responsabilidade pela sua deficiência. Temos aí na década de 90 várias declarações importantes que contribuíram para a inclusão e que foi denominado aí de movimento Educação para Todos. Foram 4 declarações que fizeram parte do movimento de Educação para Todos. A Declaração de Jomtien foi em 1990, foi promulgada e na Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, lá na Tailândia. O compromisso era erradicar com o analfabetismo e também garantir aí a universalização da educação para todas as pessoas, sem levar em conta a questão da deficiência. Só um instantinho, deixa eu voltar aqui. O analfabetismo e a universalização para garantir o acesso a todos aí à escola e também combater a evasão escolar. Tá? Então, Jomtien foi a primeira. 4 anos depois, vem a Declaração de Salamanca, na Espanha, em 1994, onde ocorreu a Conferência Mundial sobre Educação Especial, defendendo a inclusão de crianças com deficiência na escola comum, afirmando aí que todos devem aprender juntos, independentemente das suas diferenças. Aqui é que é traçado o princípio da escola para todos. Ou seja, todas as pessoas devem estudar nas escolas regulares, nas escolas comuns. E criou-se também em Salamanca o termo necessidades educacionais especiais, mas não só para quem tem deficiências, mas também aqueles que tinham dificuldades de acesso à aprendizagem. 10 anos depois de Jomtien, veio a Declaração de Dakar, no Senegal, em 2000, que ocorreu na Cúpula Mundial de Educação. Então, 10 anos após Jomtien, perceberam que os objetivos não tinham sido atingidos e firmaram um compromisso aí para melhorar a educação infantil, especialmente o acesso de todos à escola, principalmente das meninas, melhorar também os índices de alfabetização e o foco na qualidade da aprendizagem. E em 2015, a Declaração de Incheon, que Incheon fica na Coreia do Sul, ocorreu o Fórum Mundial de Educação, onde traçaram metas para 2030. Até 2030, estabeleceram 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, visando erradicar a pobreza, a fome, a desigualdade. E Incheon, eles reconhecem o importante papel da educação como o principal motor para o desenvolvimento, traçando aí, então, várias estratégias, objetivos, planos que levassem em consideração as realidades nacionais e os níveis de desenvolvimento também dos diferentes países e regiões. Então, temos aí essas 4 declarações que ocorreram a partir da década de 90, que foram fundamentais
para o paradigma da inclusão, que culminaram na inclusão que no Brasil ocorreu aí a promulgação da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva em 2008, reafirmando aí o direito do indivíduo frequentar a escola regular. Então, antes as crianças, os alunos com deficiência estavam nas escolas especiais ou nas classes especiais, e com esse movimento da sociedade organizada, das políticas dos diversos países, culminou então com as políticas para que favorecesse a inclusão no ensino regular. Como marcos nacionais, temos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão. Ela é de 2015. Ela vai adotar a definição de deficiência dentro da perspectiva social. Então, ela segue a definição da Convenção de 2006 sobre os direitos da pessoa com deficiência. Também, ela garante o direito à educação, saúde, benefícios como a aposentadoria para a pessoa com deficiência, configura como crime e recusa a matrícula de alunos com deficiência. Então, seja na escola pública ou particular, o aluno com deficiência, ele não deve pagar nenhum valor para ter um professor de apoio ou um cuidador, para frequentar a escola regular ou para ter direito ao atendimento educacional especializado. E a escola é passível aí de multa e também de prisão do gestor em caso de reincidência, caso a escola argumente que ela não está preparada para receber um aluno com deficiência, ela não tem acessibilidade, não tem professor formado. Isso não existe. A lei garante aí o acesso e a permanência também no ensino regular. Então, é importante que você conheça essas políticas, se aprofunde, leia os detalhes aí no livro, na unidade 2 do livro, porque nos concursos, principalmente a Declaração de Salamanca, ela é bem pedida, porque ela foi realmente um fato marcante, importante, que fomentou a política da inclusão, começando lá na década de 90. Vamos abordar agora os paradigmas, começando com o paradigma da exclusão e da segregação. E eu pergunto, o que é um paradigma? O paradigma, ele é um conjunto de ideias, valores e ações que sustentam determinada compreensão da realidade, bem como práticas sociais concernentes que caracterizam a maneira da sociedade lidar com certos temas ou grupos sociais, como, por exemplo, a diferença e as pessoas com deficiência. Então, o paradigma é justamente esse modelo, esse padrão de funcionamento. Então, determinada sociedade, em determinada época da história, certos temas e práticas, elas eram determinadas aí como padrão, e aquele que não conseguia seguir essa norma, esse padrão, ele era considerado como anormal, como fora do esperado para aquela sociedade. Isso trouxe muitas consequências, principalmente aí para as minorias, para as pessoas com deficiência. Começando então com o paradigma da exclusão. O paradigma da exclusão aconteceu tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. Então, durou muitos anos, muitos séculos, e foi bem conhecido na Antiguidade pela fase do extermínio. Por quê? Roma, na Grécia, Esparta, eram cidades, países aí que visavam preparar os homens para o exército.
né, para as batalhas e, portanto, as pessoas que nasciam com deficiência, principalmente a deficiência física, elas deveriam ser eliminadas porque elas não serviriam para aquele paradigma, para aquele padrão da sociedade, e elas não estariam aptas para o exército, ou para a agricultura, para o trabalho, e deveriam ser eliminadas. Muitas eram abandonadas em cestos, nos rios, eram jogadas dos precipícios, enfim, isso de fato acontecia. Então, na Grécia, onde havia o culto à beleza, ao corpo perfeito, quem nascia com uma deformidade, uma deficiência, era eliminado. Então, a sociedade, o paradigma daquela época, pregava essa questão da eliminação. Porém, tem a sociedade, tem registros históricos aí de que no Egito as pessoas, a sociedade respeitava as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, os anões, as pessoas cegas, o Egito, ele tem incidência solar muito forte e as pessoas tinham um número elevado de pessoas cegas em função da exposição ao sol sem proteção. Então, tinha um número alto de pessoas cegas. Também tem registro, eu já li na literatura, de que o Tutancâmon, ele tinha uma deficiência física, provavelmente um pé torto congênito, e ele era respeitado. Ele foi o faraó mais importante do Egito. Então, diferentemente de outras sociedades europeias, a sociedade egípcia, ela respeitava a pessoa com deficiência. Voltando ali no slide, temos que o diferente ele deveria ser eliminado. Porém, havia aqueles soldados que sobreviviam às batalhas e se destacavam. Imperadores, chefes do exército, tem relatos de pessoas, políticos importantes que tinham deficiência também. Então, a sociedade acabava tendo que lidar com essa duplicidade aí. Eliminavam as pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo ela tinha que acolher aquelas pessoas com deficiência que sobreviviam das guerras, das batalhas e tinham um certo status na sociedade. Ali no quadro de novo, vamos falar sobre a Idade Média. A Idade Média, lá do século V até o século XV, então temos aí 1000 anos de história em que ocorria também a exclusão, porém com uma certa diferença. Com a ascensão do cristianismo, o ser humano ele é dotado aí, e com o catolicismo, ele é dotado de alma. Portanto, passa a ser o quê? Pecado a eliminação das pessoas, mas elas também eram consideradas aí como endemoniadas, como castigo de Deus, eram os feiticeiros, os bruxos, e elas também não eram assassinadas, eliminadas, mas elas ficavam totalmente à margem da sociedade. Então, o paradigma era do assistencialismo, da filantropia, e a anormalidade, os estigmas deveriam, então, ser separados aí da sociedade. Como que isso acontecia? Lembrem-se do filme baseado no livro do Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame. Então, o Corcunda ele foi abandonado pela família aos 3 anos de idade, e a Igreja Católica, a Catedral de Notre Dame, em Paris, acolheu essa criança que tinha uma deformidade grave na espinha, ele era manco, enfim, ele cresceu na igreja, porém totalmente recluso, isolado, e ele era responsável pelo sino da catedral, acabou ficando surdo também, e ilustra esse período da Idade Média em que as pessoas com deficiência também eram totalmente separadas da sociedade e se encontravam aí então estigmatizadas, com uma visão assistencialista e filantrópica da pessoa com deficiência. Agora, falando a respeito da segregação,
houve aí, nos séculos 14 e 15, o surgimento da burguesia. Então, a burguesia é uma nova classe social que nasce junto com o mercantilismo, a comercialização, o comércio. Portanto, eles precisavam aí de pessoas aptas, pessoas eficientes, produtivas. E, então, na Idade Média, na Idade Moderna, ocorrem vários avanços inclusive na medicina, porém a medicina vem a serviço aí dessa separação. Ocorre uma divisão, uma segregação das pessoas com deficiência em lugares específicos, e elas eram destinadas para hospitais, elas eram institucionalizadas, eram verdadeiros depósitos. Então, aqueles que não eram aptos para o trabalho deveriam ficar separados. Aqui entram também, por exemplo, alcoólatras, criminosos, prostitutas e as pessoas com deficiências, enfim. Essa figura ilustra aqui a capa do livro da Daniela Arbex, que fala do Holocausto Brasileiro. Ocorreu, então, em Minas Gerais, é chamado de Holocausto Brasileiro porque 60 mil pacientes internos do Hospital de Barbacena foram mortas ao longo do funcionamento aí desse hospital. Tinha uma capacidade para 200 pacientes, porém houve uma época em que tinham 5 mil pacientes em condições subhumanas de sobrevivência, tomando água do esgoto, convivendo com ratos, levando eletrochoques, e também eram encaminhados, até na época da ditadura aqui no Brasil, presos políticos, também criminosos, prostitutas e as pessoas com transtornos mentais. E esse hospital ele foi então fechado em 1980, e depois disso, né, chegou-se aí a constatação de que 60 mil pacientes morreram. Então, uma verdadeira catástrofe aí, esse Holocausto Brasileiro, e que aconteceu, gente, na atualidade. E aí eu pergunto para você, né, a exclusão continua acontecendo na contemporaneidade? E nós percebemos que sim. Tenho até um exemplo para passar para vocês, que é o da garota Malala. A Malala é uma paquistanesa que ela sofreu um atentado pelo Talibã porque ela defendia o direito das meninas de frequentarem a escola. Ela ia para as redes sociais, os pais eram donos de uma escola, e um dia, dentro do ônibus, indo para a escola, ela sofreu um atentado, levou acho que 2 tiros, um na cabeça, mas ela sobreviveu, e ela mora na Inglaterra, se não me engano, hoje, e foi a pessoa mais nova a receber um prêmio Nobel da Paz, justamente em função da sua defesa pelos direitos das mulheres de estudarem. Então, é um exemplo de exclusão na atualidade. No país dela, as meninas eram ameaçadas caso elas frequentassem a escola, mas ela enfrentou essa situação e quase morreu. Agora vamos falar sobre o paradigma da integração e da inclusão. A integração ela foi uma tentativa de sair do paradigma da segregação, onde as pessoas com deficiência elas eram separadas da sociedade, institucionalizadas, com uma visão assistencialista e não educacional da deficiência. Então, a integração teve o seu auge nos anos 80 aqui no Brasil. Vamos ao quadro para entender o que foi a integração. Ela propõe que as pessoas com deficiência e diferenças significativas devem viver em condições mais próximas do normal possível. Isso tem a ver, então, com o princípio da normalização. O que é esse princípio da normalização? Você vai encontrar no seu livro, nas literaturas aí. É importante que você compreenda que a pessoa
com deficiência, ela deve se parecer o mais próximo possível do normal, da maioria das pessoas da sociedade e seguir um padrão. Então, elas estavam nas escolas regulares, por exemplo, mas nas classes especiais. O que é isso? Então, numa escola regular, numa escola comum, havia essas salas destinadas às pessoas com deficiência. Ou elas iam para instituições de transição até terem condições de frequentar a escola regular, ou se ela estivesse na sala regular, ela deveria se adaptar para frequentar aquele ambiente. Como que isso acontecia então? A pessoa, no paradigma da integração, a pessoa com deficiência, ela estava na classe especial. Ocorreu um aumento significativo do número de salas, sem ter profissionais capacitados com formação para atender tantos alunos, porque muitos alunos que não tinham nenhuma deficiência eram encaminhados para essas salas, ou eram alunos indisciplinados, ou que tinham hiperatividade, déficit de atenção, enfim, houve um aumento dessas salas nos anos 80 aqui no Brasil, e o movimento também dos pais, das famílias, das pessoas com deficiência, começou a questionar, né, se isso de fato estava sendo benéfico, porque dentro da escola regular, essas pessoas ficavam em salas separadas dos outros ditos normais. Então, essa era uma forma de integração. A outra forma é que a pessoa com deficiência ela estava inserida na sala regular, junto com outras pessoas sem deficiência, porém ela deveria se adaptar àquela situação. Pensem no seguinte exemplo. Eu tenho um amigo meu que passou por isso. Ele é surdo de nascença e ele frequentou a vida inteira a escola regular. Como que ele fazia? Ele fazia a leitura labial do professor, dos colegas, e ele aprendeu a falar. Ele foi oralizado. Então, era assim que ele interagia com as pessoas e compreendia as questões acadêmicas aí. Então, ele estava no ensino regular, porém, ele que se adaptava a aquelas condições. Não havia intérprete, diferente do paradigma da inclusão, que coloca aí como um direito da pessoa surda ter um intérprete. Então, a integração acontecia dessas duas formas. Bom, vamos falar sobre a inclusão, então. Ela traz a noção de direito fundamental à educação, em que a escola se adapta ao aluno. Diferente da integração, a escola deve prover todos os recursos para o aluno com deficiência. A sala regular é o local indicado para todos os alunos. Então, a educação inclusiva ela passa a ser compreendida como aquela educação que, conforme foi colocado na Declaração de Incheon 2015, não deixa ninguém de fora e nem para trás. Ela segue o princípio da igualdade. Pessoal, então, o princípio da igualdade não é tratar a todos de forma igual, mas diz respeito à igualdade de direitos. Então, quando se fala em inclusão, lembre-se que não é simplesmente inserir a pessoa com deficiência no ensino regular. Ela deve ter acesso, mas ela deve ter condições de permanecer no ensino regular. Ela tem direito ao atendimento educacional especializado, ela tem direito ao professor de apoio, né? O autista, por exemplo, de acordo com a lei do autismo de 2015, se não me engano, ele tem os mesmos direitos que a pessoa com deficiência, um professor de apoio ou um profissional que o auxilie no dia a dia ali dentro da escola. Ele deve ter seus direitos garantidos, senão não é a inclusão de fato, tá? Nessa tabela, nós temos aqui algumas terminologias
que marcam todo um preconceito ao longo do processo histórico até chegarmos na inclusão. Veja que, de acordo com cada época histórica, os termos utilizados para se referir às pessoas com deficiência foram carregados de preconceito, de rótulos mesmo. Então, no começo da história, durante muitos séculos, quem tinha deficiência era considerado como inválido. No início do século XX, até metade dos anos 60, os incapacitados, incapazes. Entre 1960 e 1980, eram os deficientes, defeituosos, os excepcionais. Na década de 80, pessoas deficientes. E nós não podemos utilizar essa terminologia porque a pessoa ela tem uma deficiência, ela não é deficiente. Então, essa que é a diferença. De 83 a 88, pessoas portadoras de deficiência. Isso aqui também não deve ser utilizado, porque ninguém porta uma deficiência e deixa de portar essa deficiência. Apesar de que a gente ouve até hoje, nas rádios, em algumas mídias, pessoas portadoras de deficiência, mas você já sabe que não é essa a terminologia correta. Década de 90, pessoas especiais, pessoas com necessidades educacionais especiais, enfim. E a partir dos anos 2000, o termo correto, então, passa a ser pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, com deficiência auditiva, né? Então, a pessoa ela tem uma deficiência. Essa é a nomenclatura atual que vai sintetizar essa luta aí pelos reconhecimentos dos direitos desse sujeito que sofreu com muito preconceito ao longo do tempo. E essa figura vai ilustrar os 4 paradigmas abordados até agora. Olha que interessante, porque a gente consegue perceber bem a diferença. Na exclusão, olha o que acontece. As pessoas com deficiência, elas estavam totalmente à margem, fora da sociedade. Então, a pessoa fora do padrão de normalidade, ela é afastada das pessoas consideradas dentro do padrão instituído para aquela sociedade. Na segregação, lembre-se que significa separação, as pessoas estavam organizadas em grupos considerados iguais e separadas em espaços específicos. Pensem no seguinte, então aqui representa a escola regular, onde as pessoas ditas, entre aspas, normais, estão na sala regular, e as pessoas com deficiência estão nas escolas especiais. Nas APAES, por exemplo, quem tem síndrome de Down, deficiência intelectual, ela estava numa escola especial. Na integração, veja que no mesmo ambiente, vamos pensar aqui que é a escola regular, a escola comum, temos a classe regular e a classe especial. Ou a pessoa está na classe regular, mas ela teria que se adaptar para continuar seus estudos. E na inclusão, temos aqui a escola regular, todos juntos, estudando no mesmo ambiente que é a sala regular. Então, envolve a inserção na sala regular com a garantia dos direitos e recursos necessários. Então, nós vimos aí os 4 paradigmas que refletem, então, a luta pela qual as pessoas com deficiência passaram ao longo de toda a história da humanidade. Bom, temos a nossa primeira situação-problema da aula de hoje, que vai abordar, então, o preconceito com a pessoa com deficiência ao longo da história. Nós temos um caso aqui, que é o da Ana Carolina. A Ana Carolina, ela é um fato que aconteceu mesmo lá em Florianópolis, na escola Donícia Maria da Costa. A Ana Carolina, ela tem deficiência visual e intelectual, portanto, ela tem deficiência múltipla, certo? E tem
por utilizar aí a prótese no olho esquerdo e por ter cabelo crespo, ela era chamada por alguns alunos de olho de vidro e cabelo sarará. Então, olha o bullying que faziam com ela. E esses apelidos, eles eram muito agressivos e desagradáveis, mas ela era forte e reagia, exigindo respeito. As amigas também a defendiam e auxiliavam durante as atividades em sala de aula. Ana também tinha deficiência intelectual. E aí, a nossa situação problema propõe que você reflita como ela seria tratada, como seria a vida dela com a deficiência múltipla na Idade Média e na década de 50, por exemplo, e na atualidade. Então, vamos ali para a resolução dessa situação. Na Idade Média, provavelmente Ana Carolina teria até dificuldades para sobreviver, dependendo de como a lesão do seu olho se desenvolvesse. E pouca chance de se afirmar como pessoa por ser mulher. Então, o paradigma daquela época, né, justamente mostrava aí que ela ficaria totalmente excluída, separada, à parte da sociedade, por ter deficiência, por ser mulher e, inclusive, com dificuldade até de sobreviver. E aí eu lembro do caso do Louis Braille, o criador do Código Braille. O que aconteceu com o Braille? Ele, aos 3 anos de idade, se não me engano, brincando com os instrumentos de trabalho do pai dele, perfurou uma vista e infeccionou. Essa infecção passou para outra vista dele e ele ficou totalmente cego. E mesmo cego, ele frequentou uma escola para cegos na França e ele desenvolveu, a partir do código do Barbier, que era usado no exército, ele desenvolveu o código Braille, que é universal e é um método onde a pessoa passa o dedo nos pontos na folha perfurada e ela consegue ler e também escrever. Então, o Braille aconteceu dessa forma e acho que foi no final de 1800, se não me engano, que ele viveu. Portanto, né, na Idade Média, a situação da Ana Carolina seria muito pior. Na década de 50, acompanha ali no slide, que a vida ela teria mais qualidade de saúde, mas por ser de uma família sem recursos, talvez ela nem tivesse acesso à informação de que ela poderia usar uma prótese ocular. Talvez até na década de 50 ela ficasse numa escola especial para cegos ou aos cuidados da família, enfim, segregada também. E pensando na atualidade, na escola atual, nós vemos que existe uma preocupação com o bullying. Ela sofreu bullying, a Ana Carolina, né? Porém, ela foi acolhida pelos amigos, ela tinha uma autoestima elevada, ela exigia respeito e, por fim, né, ela consegue aí permanecer numa escola regular porque ela tem os seus direitos garantidos, o direito ao atendimento educacional especializado no contraturno. Ela pode se utilizar de tecnologia assistiva, como softwares de leitura de tela, enfim, né, toda a acessibilidade que ela precisa para estar em igualdade de condições. Então, nós vimos aí que o caso da Ana Carolina reflete toda uma luta pela qual a pessoa com deficiência passa, inclusive na atualidade, em plena contemporaneidade. Então, é uma história carregada aí por muita batalha ao longo dos diferentes paradigmas, desde a antiguidade, na exclusão, segregação, passando pela Idade Média, moderna, até chegarmos neste momento atual da inclusão. Bom, temos um momento agora de interação e eu faço uma pergunta para você, você vai enviar suas respostas, envie também suas dúvidas e outros questionamentos, vamos interagir, eu vou dar um tempinho, então eu quero que você pense sobre a pessoa com deficiência, que após concluir os estudos, se ela deve trabalhar, o que você pensa a respeito disso? E eu já volto.
Bem, a pergunta era a seguinte: o que você pensa a respeito da pessoa com deficiência poder concluir os estudos e depois trabalhar? Bem, o pessoal de Laranjeiras do Sul, eles concordam que a pessoa com deficiência pode trabalhar para ela ser independente, se sentir bem consigo mesma, enfim. São João do Paraíso, Minas Gerais, coloca que, segundo a aluna Maria, deve sim trabalhar porque é uma forma de inclusão, tanto que nós temos leis que amparam. Exatamente, já vou comentar. E Juazeiro do Norte deve trabalhar, pois o trabalho é mais uma forma de inserção e interação social, além de promover a desconstrução de ideias negativas sobre as pessoas com deficiência. Perfeito, pessoal. Obrigada pelas participações. Nós temos leis, sim, a lei de cotas, que ela garante aí o direito ao trabalho, principalmente naquelas empresas acima de 100 funcionários. Como que isso acontece? Eles têm que destinar de 2 a 5% das vagas para as pessoas com deficiência. Então, se ela tiver aí 1.000 funcionários nessa empresa, ela deverá destinar 5% das vagas para as pessoas com deficiência. E nós vemos cada vez mais na atualidade, pessoas com deficiência inseridas no ambiente de trabalho com a deficiência intelectual, que é mais difícil de encontrar, mas também temos pessoas com síndrome de Down em algumas lanchonetes, as pessoas que, por exemplo, sofrem um acidente, são amputadas, elas passam por uma reabilitação e elas podem ser reinseridas em outras empresas na própria empresa, readaptadas com outras funções. Então, é muito importante, sim, que ela conclua seus estudos, que ela vá para o mercado de trabalho. Existem escolas técnicas que preparam as pessoas, que fazem essa parceria e ajudam na inserção também no mercado de trabalho. Vamos falar então sobre a história da educação especial, principalmente no que se refere ao Brasil, quando as primeiras instituições surgiram. Veja ali no slide. As primeiras iniciativas no Brasil, ela vem com iniciativa, patrocínio de Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, que era a capital federal, a fundação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854, final do século XIX, e existe até hoje, é o Instituto Benjamin Constant. Então havia um professor chamado Álvares de Azevedo, que era cego, que tinha passado uma época na França, na Europa, estudando na escola de cegos, e quando ele voltou, ele conversou com Dom Pedro II, que patrocinou a fundação da escola para cegos, que era responsável pela instrução primária, educação moral, religiosa, de música e de ofícios também. Uma outra instituição que surgiu e foi fundada 3 anos depois, Instituto dos Surdos Mudos, que existe até hoje, é o Instituto Nacional da Educação dos Surdos. E também foi em função aí do incentivo de Dom Pedro II. Só um parênteses aqui, que essa expressão surdo-mudo não está correta. Não está correta, por quê? A pessoa, ela não fala porque ela não aprendeu. É muito difícil uma pessoa surda de nascença aprender a falar. Então, a gente só se refere à pessoa surda. A mudez é uma outra deficiência com problemas nas cordas vocais, relacionada a outras questões. Então, nós nos referimos às pessoas surdas. Mas, na época, essa era a terminologia aí utilizada. Então, no início da educação especial no Brasil, houve aí o assistencialismo, predominava o paradigma da segregação. Então, as escolas especiais refletiam o paradigma da segregação, que é a institucionalização, e muitas
algumas situações, perdão, nessas instituições funcionavam como um asilo aí para as pessoas com deficiência. Algumas instituições assistenciais, como, por exemplo, o Instituto Pestalozzi, a APAE. A APAE, ela surgiu em 1954, por uma iniciativa da esposa de um diplomata. Ela tinha um filho com síndrome de Down e ela já havia fundado, se não me engano, 250 pais. E como ela veio para o Rio de Janeiro, com o apoio aí de pais, de outros familiares, profissionais, médicos, ela fundou a APAE no Rio de Janeiro, então a primeira APAE do Brasil. Lá no comecinho, voltando, no século XX, 1917, em São Paulo, capital, havia aí o setor de saúde pública que visava selecionar, fazer a pureza racial com a ideia da eugenia, Eugenia quer dizer bem nascido. Eles avaliavam aquelas pessoas que tinham capacidade ou não de frequentar a escola para prevenir o quê? A degeneração racial, tá? Isso, então, com o suporte aí da saúde pública de São Paulo. Houve, então, uma transição para o momento do paradigma da integração, com a criação das classes especiais, que ocorriam aonde? Nas escolas regulares. Foi uma fase de transição aí, então ocorria também uma seleção prévia dos alunos que frequentariam essas classes especiais, e aqui a deficiência ela ainda aparece como algo que deve ser minimizado, curado, entra no princípio da normalização, e o enfoque era assistencial e médico e não um enfoque educacional. Então, a medicina, a psicologia, elas acabavam trabalhando aí, fazendo essas avaliações e segregando as pessoas com deficiência. A psicologia, ela aplicava testes de QI para selecionar, para avaliar aqueles alunos que estavam aptos a aprender ou não. Eu já tive oportunidade eu conheci uma história de um aluno com superdotação, mas que ele já tinha reprovado na escola, ele não gostava de estudar, não tirava notas, mas ele tinha uma inteligência elevada, ele era considerado, sim, uma pessoa com altas habilidades de superdotação, e a diretora da escola pediu, então, que fizesse uma avaliação, porque se ele tivesse superdotação, ela ia rasgar o diploma dela, que ela afirmava que ele tinha deficiência intelectual. E o teste de QI desse aluno deu uma inteligência muito superior. Realmente, pelo teste, ele tinha constatado ali a superdotação, que acima de QI de 130 é considerada superior e superdotado. Então, neste caso, o teste de QI ele veio para somar, para ajudar, mas durante muitos anos ele estava a serviço aí da segregação de fato e do aumento do preconceito. Vamos abordar agora a legislação nacional, as principais legislações desde a década de 60. Mas eu lembro aí que é importante que você leia no seu livro e se aprofunde mais a respeito delas, porque nós vamos dar uma pincelada geral aqui em cada uma. Começando pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 61, nós temos a versão dela de 96 depois, mas a primeira, ela fala dos direitos dos excepcionais à educação, preferencialmente na escola comum. Não era uma obrigação, mas eles deveriam estar preferencialmente. A Lei 5692 de 71 estabelece a modalidade de educação especial influenciada pela concepção mecanicista, que visava aí o ensino de conteúdos de forma técnica, tecnicista.
E depois temos em 81 como sendo o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, que foi proclamado pela ONU, lembrando que esse termo, na atualidade, ele não está correto, é pessoa com deficiência. Em 88, na nossa Constituição Federal, temos aí a ênfase no direito de todos à educação e define também o atendimento educacional especializado como um dever do Estado, certo? De oferecer e ofertar aí, preferencialmente no ensino regular, esse atendimento. Na década de 90, nós vimos importantes documentos e declarações internacionais reafirmando o direito das pessoas com deficiência na escola regular, a Declaração de Jontien, a Declaração de Salamanca. Em 1990, foi criado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma marca do compromisso da sociedade brasileira com a defesa dos direitos e a compreensão das crianças e adolescentes com ou sem deficiências como sendo sujeitos de direitos. Em 94, é lançada no Brasil a Política Nacional de Educação Especial. Então, aqui ainda não é a política na perspectiva da educação inclusiva. Então, junto com a Salamanca, um pouco depois, vem essa política brasileira de educação especial, que defende o acesso às classes comuns, apenas aqueles que possuírem condições de acompanhar e desenvolver atividades curriculares programadas do ensino comum no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Então, ela ainda reforça a educação de alunos com deficiência como uma responsabilidade da educação especial, tá? A Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 96 traz avanços na oferta do ensino especializado, sempre que necessário, e o início da oferta da educação especial na faixa etária de 0 a 6 anos, mas ela não assume um compromisso claro com a inclusão escolar ao defender o ensino segregado em classes ou escolas especiais, quando não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular, abrindo precedente para a exclusão dos alunos. A LDB de 96, ela traz conquistas importantes para a educação dos alunos com deficiência. Lá no artigo 59, ela preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às necessidades dos alunos, porém, ela ainda coloca que o aluno deve estar preferencialmente na escola regular. E aí acaba ocorrendo ainda a questão da exclusão da pessoa com deficiência. O Plano Nacional de Educação, de 2001, reconhece a importância da educação inclusiva, onde o grande avanço da década deveria ser a construção de uma escola inclusiva que garantisse o atendimento a toda a diversidade humana. Depois de 13 anos, em 2014, o Plano Nacional de Educação traça a meta 4. O que é essa meta 4? São várias metas, mas a que diz respeito à educação especial é específica aí para a perspectiva da educação inclusiva. Eles traçam um plano de 10 anos, ou seja, em 2024, várias metas devem ser cumpridas. São 19 estratégias, como repasse de verba, acompanhamento e monitoramento do acesso à escola e ao atendimento educacional especializado, educação bilíngue para surdos, fomenta as pesquisas. São várias as estratégias. A meta 4, especificamente, ela visa universalizar para a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente no ensino regular. Por fim, temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, de 2008, fundamental para essa mudança no paradigma para a inclusão, que tem como objetivo orientar os sistemas de ensino para garantir o acesso, a participação e a aprendizagem do público-alvo da educação especial. Não se esqueçam, são os alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento ou autismo e altas habilidades de superdotação, tanto na escola comum quanto no contraturno, frequentar o atendimento educacional especializado e visa aí definir o público-alvo também da educação especial. Então, temos aqui mais uma contribuição de Ibimirim que eu quero ler para vocês. De que vale falar tanto em inclusão se uma pessoa com deficiência não puder ingressar no seu ramo profissional depois de se formar? Então, é um questionamento aí de que a inclusão ela deve ocorrer na escola, com certeza, mas na sociedade de modo geral. Ao terminar a escolarização, esse indivíduo ele tem sim que estar no mercado de trabalho e dar continuidade, porque além de trazer o seu sustento para a sua família, eleva a autoestima e ele tem dignidade no seu dia a dia. Aí tem pessoas com deficiência que levam uma vida normal, não é a deficiência que traz os impedimentos, são as barreiras da sociedade que geram aí as dificuldades. Voltando então a falar da política de educação inclusiva, ela define esse público-alvo da educação especial e ela garante a transversalidade da modalidade de educação especial, ou seja, desde a educação infantil até o ensino superior, fala também da formação de professores, da participação da família, da acessibilidade. Então, procurem aí no livro didático de vocês se aprofundar e ver mais detalhes dessa política de 2008, porque ela marcou realmente uma fase no Brasil em que os alunos deixavam as escolas especiais e eram incluídos nas escolas regulares, e isso trouxe aí alguns conflitos, dilemas entre os professores, gestores, porque muitas vezes eles não sabiam como lidar com esses alunos que ficaram segregados durante muitos anos nas escolas especiais. Vamos falar agora da organização da educação especial, da educação de modo geral e da educação especial como uma modalidade da educação e não um nível. Vamos entender como é que isso funciona. A educação no Brasil, ela se organiza em níveis e modalidades. São 2 níveis da educação, a educação básica e o ensino superior. Educação básica é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação superior. As modalidades de ensino, elas passam por todos os níveis, tanto da educação básica até o ensino superior, por isso que ela tem esse caráter transversal. Olha aqui, a transversalidade significa, acompanha aqui essa seta, que a educação especial é uma modalidade que vai passar por todos os níveis, tanto da educação básica quanto do ensino superior. E aí tem até um exemplo para passar para vocês que me vem na cabeça de um aluno que teve o seu atendimento educacional especializado no ensino superior. O que acontece? Quando uma pessoa com deficiência ela presta o vestibular, o teste seletivo para ingressar numa faculdade, ela já pode marcar na opção se ela tem algum tipo de deficiência, qual deficiência, se ela tem alguma necessidade específica. Quando ela faz a matrícula, ela também comunica à instituição. E aí a instituição tem um núcleo de acessibilidade, um núcleo de educação inclusiva, de educação especial, que vai dar toda a assistência ao longo da graduação dessa pessoa. E um aluno que foi acelerado, na Universidade Federal do Paraná. Ele entrou no curso de Química com 13 anos e a mãe tinha uma preocupação muito grande com ele, de que ele ia conviver com alunos mais velhos, sendo menor de idade, um adolescente, um jovem ainda, e ela todo dia com ele e ficava esperando até a aula acabar. Aí esse núcleo de acessibilidade
fez uma parceria com a cantina da universidade e arrumou um emprego para essa mãe. Então, ela ia todo dia para levar o filho e para trabalhar. Então, ela estava perto ali dele. E deu muito certo o caso desse aluno, porque no primeiro ano ele já tinha escrito um livro de química, ele participava de projeto científico. Então, é um caso de aceleração, que é um atendimento educacional especializado, garantido aí para um aluno com altas habilidades de superdotação no ensino superior. Voltando ali no quadro. Portanto, a educação especial ela é uma modalidade e não é um nível. Ela não pode substituir a frequência à escola comum por o seu caráter ser complementar ou suplementar. Então, a educação especial ela é complementar para quem tem autismo e para pessoas com deficiências. E ela é suplementar para quem tem altas habilidades, superdotação. Agora, falando de outras modalidades da educação, além da educação especial, temos a educação profissional e tecnológica, a educação básica do campo, escolar indígena, quilombola, a educação à distância, educação de jovens e adultos. São outras modalidades da educação, então, e não um nível. Lembrando que a educação especial ela é uma modalidade transversal, ela vai passar por todos os níveis da educação básica até o ensino superior. Vamos abordar na nossa segunda situação problema, então, pontos positivos e negativos de frequentar a escola comum. Então, pensando no caso da Ana Carolina, aquela aluna que tem a deficiência múltipla, lembre-se que ela é cega e também tem deficiência intelectual, ela usa uma prótese no olho. Então, como seria se a Ana Carolina não tivesse frequentado a escola comum e permanecesse na escola especial até se tornar adulta? Vamos refletir sobre os pontos positivos e negativos de frequentar a escola comum e construir a nossa opinião a respeito disso. Se a Ana Carolina não fosse para uma escola regular e ficasse numa escola especial até adulta. Bem, se ela frequentasse somente a escola especial, talvez ela ficasse mais isolada e sua família teria mais dificuldade para trabalhar a sua independência. Suas amizades se restringiriam aos colegas da escola especial com poucas relações fora desse grupo. Então, isso realmente pode acontecer, da pessoa que sempre frequentou a escola especial ter colegas com outras deficiências também, tá? A escola regular, ela precisa se adaptar e implantar recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva. Para o caso da Ana Carolina, então, relacionada aí, aos recursos ópticos e não ópticos, leitor de tela, enfim, e acessibilidade com braille, piso tátil, eu queria lembrar. O piso tátil, porque com a bengala a pessoa cega ela consegue, né, se locomover, ter mais independência, e também prover o atendimento educacional especializado realizado nas salas de recursos multifuncionais. O que são essas salas de recursos multifuncionais? Elas são espaços físicos dentro das escolas regulares, onde tem mobiliário adaptado, jogos, materiais, recursos, tecnologia assistiva. São salas que vão receber esses alunos no contraturno para o atendimento especializado, ou para complementar e remover as barreiras à aprendizagem, ou para suplementar, no caso, por exemplo, do enriquecimento curricular para um aluno com superdotação. Portanto, nós temos aí essa ideia de que se a Ana Carolina frequentasse uma escola especial, ela provavelmente teria menos independência. Por quê? A pessoa que tem a deficiência intelectual, por exemplo, ela aprende muito no contato com o outro, na socialização, por imitação, com o modelo, com incentivo dessas outras pessoas que não têm deficiência.
Então, ela teria muito a ganhar na convivência aí, no ensino regular, e foi o que, de fato, a família dela fez, a colocando numa escola regular. Bom, agora nós vamos para o Kahoot. Eu vou me conectar aqui, você também se conecte e coloque o seu número PIN. Eu vou passar para você, a nossa tutora já passou também, é o 9574394. Coloque o seu nome e o polo de onde você é, tá? PIN, quando chegarmos em 40, eu vou começar o jogo, tá, pessoal? Ok, vamos começar então? São 4 perguntas. Crianças nascidas com deficiência eram abandonadas, eliminadas, pois não estavam nos padrões da sociedade. Isto é o paradigma da exclusão, segregação, integração ou inclusão? A maioria acertou, é o paradigma da exclusão. Muitas pessoas colocaram inclusão, mas não, né, pessoal? As pessoas com deficiência eram eliminadas na exclusão, que era a fase do extermínio, lembra? Então, aqui a Laura, em primeiro. Verdadeiro ou falso? O paradigma da integração se baseia no princípio da normalização e a pessoa com deficiência se adapta à sociedade? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, a maioria acertou, é o paradigma da integração que se baseia na normalização. Letícia agora em primeiro? Não, Laura em primeiro. Terceira pergunta, é a inserção de alunos público-alvo da educação especial no ensino regular com a garantia de direitos. Exclusão, segregação, integração ou inclusão? Ok, a grande maioria acertou. 76 pessoas colocaram que é inclusão, isso mesmo. Laura continua em primeiro, hein? Última pergunta, verdadeiro ou falso? A educação especial é um nível de ensino e substitui a escola comum? Falso ou verdadeiro? A grande maioria acertou, é falsa, tá, pessoal? Porque a educação especial ela é uma modalidade do ensino e não substitui a escola comum. Vamos para o nosso pódio. Ficou em terceiro a Aline. Ok, parabéns. Em segundo a Laura. Quem passou para primeiro, então? Neuza ficou em primeiro, muito bem. Bom, então,
esse foi o momento da nossa interação. Quero também mandar um abraço para o pessoal de Mogi das Cruzes, que está participando, está prestando atenção na aula. Obrigada aí pelas participações, para todos os polos que estão conectados aqui, prestando atenção na aula e colaborando. Bom, vamos então para a parte final da nossa teleaula, recapitulando. Vamos abordar os principais tópicos da aula de hoje. Veja ali no quadro. Falamos a respeito da construção dos direitos da pessoa com deficiência no mundo, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aquelas 4 declarações que são da década de 90, né? As 3 declarações, a Jomtien, Salamanca, Dakar, a declaração de Incheon de 2015, que é bem atual e traça a meta 4 aí. Então, vocês se aprofundem nessas legislações, tá, pessoal? Vimos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Falamos sobre os paradigmas históricos, o da exclusão que ocorreu na Antiguidade, na Idade Média, eliminava as pessoas com deficiência, o da segregação, que separava em instituições especiais, da integração, que havia as classes especiais, ou a pessoa estava na sala regular desde que ela se adaptasse, e o paradigma da inclusão, onde todos devem estar juntos na escola regular, com a garantia também do atendimento educacional especializado e de todos os recursos de acessibilidade para que ela permaneça ali na escola. Falamos sobre a história da educação especial e a relação com a sociedade, da sociedade com as pessoas com deficiência. Vimos aqui no Brasil que ela se iniciou com iniciativa de Dom Pedro II, com as instituições para cegos e surdos, e também vimos as políticas importantes do nosso país, principalmente a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é de 2008. Então, são quase 12 anos que vai fazer essa política, e ela marcou a história da educação especial no Brasil, porque as pessoas com deficiência, elas estavam nas instituições, nas escolas especiais, e a partir dessa política elas passaram a frequentar a escola regular. Então, muitas pessoas tinham dúvidas aí se a inclusão daria certo. Até hoje existem críticas à inclusão. A gente percebe que na lei ela está muito bem colocada, com as garantias dos recursos, mas a gente sabe que na prática nem sempre acontece da forma como está posta e planejada pela legislação, pela nossa política de inclusão. Porém, é muito importante aí que as pessoas que trabalhem com a educação, que elas tenham formação, que elas tenham capacitação, que elas troquem experiências e continuem sempre estudando. E, acima de tudo, que elas amem o que elas fazem, porque o mais importante é, de fato, romper aí com as barreiras atitudinais. Bom, vou ficando por aqui. Peço que você leia a unidade 3 do livro, faça as atividades, faça o seu desafio nota máxima também, e venha com o conteúdo aí na ponta da língua para a gente poder discutir aí as questões da terceira teleaula. Vou ficando por aqui. Um abraço, tchau, até a próxima.